Capítulo 3º. Do regime disciplinar. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 135. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão do funcionário, que possa comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos, ou causar prejuízo de qualquer natureza à administração. Parágrafo único. A infração disciplinar será punida conforme os antecedentes, o grau de culpa do agente, bem assim os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito. Artigo 136. São penas disciplinares. Inciso 1º. Repreensão verbal. Inciso 2º. Repreensão escrita. Inciso 3º. Suspensão. Inciso 4º. Destituição de cargo de confiança. Inciso 5º. Demissão simples. Inciso 6º. Demissão qualificada. Inciso 7º. Cassação de aposentadoria, e. Inciso 8º. Cassação de disponibilidade. Artigo 137. São infrações disciplinares, entre outras definidas nesta lei. Inciso 1º. Puníveis com demissão qualificada ou simples. 1. Lesão aos cofres públicos. 2. Dilapidação do patrimônio público. 3. Qualquer ato de manifesta improbidade no exercício da função pública. Inciso 2º. Puníveis com demissão simples. 1. Pleitear, como procurador ou intermediário, junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimento e vantagens de parentes até 2º grau. 2. Inassiduidade permanente. 3. Inassiduidade intermitente. 4. Acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos, com má-fé, ou por ter decorrido o prazo de opção, em relação ao mais recente, se possível. 5. Ofensa física em serviço contra qualquer pessoa, salvo em legítima defesa. 6. Ofensa física fora do serviço, mas em razão dele, contra funcionário salvo em legítima defesa. 7. Participar da administração de empresa privada, se, pela natureza do cargo exercido, ou pelas características da empresa, esta puder de qualquer forma beneficiar-se do fato em prejuízo de suas congêneres, ou do fisco. 8. Aceitar representação, pensão, emprego ou comissão, de Estado estrangeiro, sem prévia autorização da autoridade competente. 9. Exercer comércio, em circunstâncias que lhe propiciem beneficiar-se do fato de ser também funcionário público. 10. Atribuir à pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que lhe competirem, ou a seus subordinados. 11. Aplicar irregularmente dinheiros públicos. 12. Revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos, que conheça em razão do cargo. 13. Falsificar ou usar documentos que saiba falsificados. 14. Ineficiência desidiosa no exercício das atribuições. Inciso 3º. Puníveis com suspensão até 30 dias. 1. Ofensa moral contra qualquer pessoa no recinto da repartição. 2. Dar causa à instauração de sindicância ou processo disciplinar, imputando a qualquer funcionário infração, de que o sabe inocente. 3. Indisciplina ou insubordinação. 4. Inassiduidade. 5. Impontualidade. 6. Faltar à verdade, com má-fé, no exercício das funções. 7. Obstar o pleno exercício da atividade administrativa vinculada, a que esteja sujeito o funcionário.
8. Deixar de cumprir, ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, as normas legais a que esteja sujeito. 9. Deixar, por condescendência, de punir subordinado que cometeu infração disciplinar, ou, se for o caso, de levar o fato ao conhecimento da autoridade superior. 10. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha ou perito, em processo disciplinar. 11. Conceder diária com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, bem como recebê-la pela mesma razão ou fundamento. Inciso 4. Puníveis com suspensão até 10 dias. 1. Deixar de atender. Alínea A. As requisições para a defesa da fazenda pública. Alínea B. Aos pedidos de certidões para defesa de direito subjetivo, devidamente indicado. Alínea C. A convocação para júri. 2. Retirar, sem autorização superior, qualquer documento ou objeto da repartição, salvo se em benefício do serviço público. 3. Deixar de atender nos prazos legais, sem justo motivo, sindicância ou processo disciplinar, ou negligenciar no cumprimento das obrigações concernentes. 4. Exercer, mesmo fora das horas de expediente, funções em entidades privadas que dependam, de qualquer modo, de sua repartição. Inciso 5. Puníveis com repreensão. 1. Falta de espírito de cooperação e de solidariedade para com os companheiros de trabalho em assuntos de serviço. 2. Apresentar-se ao serviço sem estar decentemente trajado e em condições satisfatórias de higiene pessoal. Parágrafo único. Considera-se inassiduidade permanente a ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos, e inassiduidade intermitente, a ausência ao serviço, sem justa causa, por 60 dias, intercaladamente, num período de 12 meses. Artigo 138. A demissão qualificada incompatibiliza o exemplo funcionário com o exercício de cargo ou emprego público pelo período de 0,5 a 10 anos, tendo em vista circunstâncias atenuantes ou agravantes. Artigo 139. A demissão simples incompatibiliza o exemplo funcionário com o exercício de cargo ou emprego público pelo período de 0,2 a 0,4 anos, tendo em vista circunstâncias atenuantes ou agravantes. Artigo 140. As cassações de aposentadoria e disponibilidade aplicam-se. Inciso 1. Ao funcionário que praticou, no exercício do cargo, falta punível com demissão. Inciso 2. Ao funcionário que, mesmo aposentado ou em disponibilidade, aceitar representação, comissão ou pensão de Estado estrangeiro sem prévia autorização da autoridade competente. Artigo 141. O funcionário aposentado, ou em disponibilidade que, no prazo legal, não entrar em exercício do cargo, em que tenha revertido ou sido aproveitado, responderá a processo disciplinar, e, uma vez provada a inexistência de motivo justo, sofrerá pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 142. Será destituído o ocupante de cargo em comissão, de função gratificada, ou ainda, o integrante do órgão de deliberação coletiva, que pratique infração disciplinar punível com suspensão. Artigo 143. O funcionário punido com demissão qualificada, ou com demissão simples, será suspenso do exercício do outro cargo público, que legalmente acumule pelo tempo de duração da incompatibilidade prevista nos artigos 138 e 139 deste Estatuto. Artigo 144. O exemplo funcionário poderá requerer reabilitação, na forma prevista em regulamento. Artigo 145. O ato punitivo mencionará sempre os fundamentos da penalidade. Artigo 146. São circunstâncias agravantes da pena. Inciso 1.
A premeditação. Inciso 2º. A reincidência. Inciso 3º. O conluio. Inciso 4º. A continuação. Inciso 5º. O cometimento do ilícito. Alínea A. Mediante dissimulação ou outro recurso, que dificulte o processo disciplinar. Alínea B. Com abuso de autoridade. Alínea C. Durante o cumprimento da pena. Alínea D. Em público. Artigo 147. São circunstâncias atenuantes da pena. Inciso 1º. Haver sido mínima a cooperação do funcionário no cometimento da infração. Inciso 2º. Ter o agente. Alínea A. Procurado espontaneamente e com eficiência, logo após o cometimento da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano civil. Alínea B. Cometido a infração sob coação de superior hierárquico, a que não podia resistir, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto de terceiros. Alínea C. Confessado espontaneamente a autoria de infração ignorada ou imputada a outrem. Alínea D. Mais de 0,5 anos de serviço com bom comportamento, antes da infração. Artigo 148. As penas de demissão e cassação de aposentadoria, ou de disponibilidade serão aplicadas pela autoridade competente para nomear, ou aposentar. Artigo 149. A competência para a imposição das demais penalidades será determinada em regulamento. Artigo 150. Prescreve a ação disciplinar. Inciso 1º. Em 0,2 anos, quanto aos fatos punidos com repreensão, suspensão, ou destituição de encargo de confiança. Inciso 2º. Em 0,5 anos, quanto aos fatos punidos com a pena de demissão, de cassação de aposentadoria, ou de cassação de disponibilidade, ressalvada a hipótese do artigo 151 deste Estatuto. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr. Alínea A. Do dia em que o ilícito se tornou conhecido de autoridade competente para agir. Alínea B. Nos ilícitos permanentes ou continuados, do dia em que cessar a permanência, ou a continuação. Parágrafo 2º. O curso da prescrição interrompe-se. Alínea A. Com a instauração do processo disciplinar. Alínea B. Com o julgamento do processo disciplinar. Parágrafo 3º. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 151. Se o fato configurar também ilícito penal, a prescrição será a mesma da ação penal, caso esta prescreva em mais de 0,5 anos. Seção 2ª. Da prisão administrativa. Artigo 152. Compete aos secretários de Estado, autoridades equivalentes ou dirigentes de autarquias, e, em caso de processo disciplinar, a autoridade instauradora, ordenar, fundamentalmente e por escrito, a prisão administrativa do responsável por dinheiros e valores pertencentes à Fazenda Estadual, ou sob a guarda desta, no caso de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. Parágrafo 1º. A autoridade que ordenar a prisão, comunicará imediatamente o fato ao Tribunal de Contas, e ao juiz competente, e providenciará, com urgência, o processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa, que não excederá de 90 dias, poderá ser relaxada a qualquer tempo, desde que o acusado haja ressarcido o dano ou oferecido garantias seguras de ressarcimento. Parágrafo 3º.
aplicam-se à prisão administrativa, no que couber, as disposições do artigo 153, parágrafo 2º.